Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise, tá? Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão referente à playlist A Mil Dados da Psicanálise. E antes de começar, eu gostaria de deixar claro para vocês, porque eu acho importante deixar isso claro, dizer para vocês que eu não sou professora de psicanálise, que eu não sou especialista em psicanálise, tá? Eu sou estudante de psicologia, estou indo para o 7º período da abordagem psicanalítica, e tudo que eu falo aqui no canal, tudo que eu compartilho aqui no canal, né, tendo aí como base meus estudos e minhas interpretações acerca da temática. Então, se porventura eu falar alguma coisa aqui que para você soou equivocado, né, dentro do teu campo de compreensão soou equivocado, você pode deixar o teu comentário aqui, certo? Porque daí eu vou ler, vou refletir e vou corrigir o possível erro ou equívoco que eu venha cometer, tá bom? Bom, hoje eu estava estudando, na verdade estava revendo um pouco a pré-história da psicanálise, e assim, é uma temática que é muito negligenciada pelos estudantes, né, pelos estudantes aí no geral, pelos estudantes que têm interesse pela psicanálise. Eu já vi coisas absurdas acerca da psicanálise justamente por conta dessa deficiência, né, em estudar a pré-história da psicanálise. Então, eu gostaria de falar um pouquinho, fazer algumas considerações acerca de um momento dessa pré-história, falando um pouco do método catártico ou da terapia catártica, né? Que, ao contrário do que muitos pensam, não foi uma descoberta de Freud, tá? Foi uma descoberta de Brauer, certo? E aí, no que é que consiste, né, esse método catártico? Consiste justamente em fazer o paciente remontar, né, ainda sob o efeito hipnótico, mas fazer ele relembrar a pré-história psíquica da doença, né? Com que finalidade isso? Justamente com a finalidade de que o acontecimento traumático que originou o distúrbio possa ser aí localizado. Para quê? Com que finalidade? Justamente para eliminar o sintoma, né? Além de eliminar o sintoma, digamos assim, remover a causa desse sintoma. Então, para isso foi aí empregado o termo catártico, certo? Que vem aí a se sobressair a hipnose, porque na hipnose consiste apenas hipnotizar o paciente e fazer sugestões essas impostas por meio do hipnotizador. O paciente, ele não tinha uma participação, digamos assim, no método da hipnose, de poder falar, de poder relatar, né? E, enfim, tudo que ele fazia era por meio de uma sugestão do hipnotizador. Volte em tal momento, relembre tal coisa, enfim. Então o método catártico, ele era bem mais abrangente do que a hipnose, porque o paciente, mesmo que sob efeito da hipnose, mas ele tinha autonomia de, por si só, ele se chegar a esse momento traumático, ele poder falar desse momento traumático, e assim era imposto posteriormente, era aí imposta a sugestão para que esse sintoma pudesse ser removido e, além disso, a causa, né, desse sintoma. Uma coisa importante também, que vale ressaltar, é o caso de Ana O, né, que não foi uma paciente de Freud, como muitos falam e muitos pensam,
foi uma paciente de Brauer, muito embora Freud tenha tido participação no caso, tenha dado continuidade no caso, mas originalmente ela foi uma paciente de Brauer, certo? E aí Ana O, ela começou a apresentar uma série de sintomas enquanto ela cuidava do pai. E aí verificou-se que os sintomas desapareciam sempre que o acontecimento traumático que estava ligado a ele era reproduzido sob hipnose, né? Então Brauer, ele chamou esse seu método de método catártico, né? E a função da hipnose, como eu falei, nesse método era de remeter o paciente ao seu passado, de modo que ele próprio encontrasse o fato traumático, né? E aí quando ele encontrava esse fato traumático, isso aí era produzido sob a abreação, que é a liberação da carga de afeto, ou seja, quando aí submetido à hipnose e ele chegava por si só a esse fato traumático, ele relembrava esse fato traumático sob o efeito da hipnose, ele chorava, ele berrava, ele gritava, ele falava uma série de coisas, né? E aí Freud acrescentou a sugestão, né? No sentido de eliminar, né? Freud, ele fazia uso da sugestão nesse método catártico para justamente eliminar os sintomas, eliminar a causa dos sintomas. A hipnose era algo mais superficial, onde o paciente ele era submetido à hipnose e por meio de uma sugestão simplesmente se eliminava o sintoma, mas quando o paciente saía desse efeito da hipnose, o sintoma voltava. Então ele poder reviver esse fato traumático, poder descarregar isso, né, se via aí uma eficácia maior tratando-se desse método, tá? Então Freud, ele pôs à prova o método catártico em um número maior de enfermos, e aí o que é que ele descobriu? Ele descobriu que em um grande número de pessoas neuróticas havia uma dificuldade muito grande de colocá-las em um estado de hipnose, né? Ele não conseguia, por meio de procedimento algum, ele não conseguia submeter essas pessoas à hipnose. E foi quando ele começou a verificar, ele chegou a uma certa, digamos assim, uma certa ineficácia desse método por conta disso, né? Sem falar que, muito embora o paciente, sob o efeito da hipnose, viesse aí a reviver o fato traumático, mas quando ele acordava, ele não conseguia lembrar. Então ele não tinha uma participação ativa, né, na remoção dos seus sintomas, da causa, podendo isso voltar a posteriori. Então, em prol disso, Freud ele começou a instigar os pacientes a falar tudo que viessem, tudo que passasse em sua mente, em sua cabeça, sem excluir qualquer pensamento, sem excluir qualquer ideia, e isso de forma consciente, sem submeter esse paciente à hipnose, né? Então ele começou a instigar para que esse paciente começasse a falar e simplesmente falar. E aí, a partir das narrações correntes dos pacientes, Freud começa a notar algumas lacunas, né? Algumas lacunas não preenchidas por conta das amnésias. E aí Freud conclui, a partir disso, que as amnésias são resultados de um processo que ele chamou de recalcamento, né? E esse recalcamento, esse processo de recalcamento é motivado pelo desprazer. Tudo isso ele começa a descobrir, e aí ele começa a perceber que essas forças psíquicas
que deram origem a esse recalcamento estariam, segundo ele, na resistência, que é um processo que vai se opor à restauração das lembranças, é um processo que vai se opor à vivência, digamos assim, dessas lembranças, né? E é a partir disso que o fator resistência tornou-se um dos fundamentos de sua teoria. E aí ele percebe que quanto maior a resistência, mais excessiva é a distorção, né? E aí uma das tarefas do tratamento psicanalítico é justamente eliminar as amnésias, né? Por quê? Porque sendo preenchidas essas lacunas da memória, sendo aí esclarecidos os mistérios que permeiam a vida psíquica, isso aí vai impossibilitar a continuação e até mesmo a reprodução da doença, né? Ou seja, trazer isso à tona, fazer o paciente reviver e relembrar isso, vai aí possibilitá-lo a uma cura. Então, no tratamento psicanalítico, os recalcamentos devem ser desfeitos, tá? O tratamento psicanalítico visa tornar o inconsciente acessível à consciência, né? E isso é possível mediante a superação das resistências, tá? Vale fazer uma ressalta muito importante, porque eu falei da cura, né? E isso aí é uma palavra, é um termo na psicanálise meio pesado. Por quê? Porque essa restauração de lembranças, o preenchimento dessas lacunas, né, a superação das resistências, isso não vai se dar de forma total, né, de forma plena. Mas qual que é a intenção? A intenção é se ter o máximo de aproximação desse feito para que aí o paciente possa ter uma vida mais agradável, tá bom? Bom, gente, então é isso, me atenho aqui, achei importante fazer essas considerações acerca da psicanálise, porque muita gente se pergunta, né, pô, Freud trabalha tanto a resistência, mas qual foi a origem disso, né, de onde ele tirou isso, de onde ele tirou o recalcamento, Ana O foi paciente de Freud, o método catártico é um método freudiano, e na verdade não, o método catártico ele faz parte aí da pré-história da psicanálise, e muito embora Freud tenha feito uso dele, tenha, enfim, experienciado o mesmo, mas ele não foi um método freudiano, ele foi um método de Brauer, né? E é por meio desse método, Freud, fazendo suas observações e tudo mais, ele consegue chegar à associação livre, a partir do momento que ele experimenta, né, esse método, e ele consegue visualizar a ineficácia, enfim, ele consegue se chegar ao método da associação livre, que aí sim é um método freudiano, é um método que foi aí observado e foi desenvolvido por Freud, tá? É isso, gente. Na descrição do vídeo vai estar o meu e-mail para quem tiver dúvidas, quiser mandar dúvidas para mim, pode mandar e-mail, certo? Eu vou trazer para dentro da playlist Carla Responde, para que eu possa explanar a tua dúvida e assim a gente possa construir juntos, certo? Mesmo que eu não saiba, mas eu vou atrás, eu vou pesquisar, eu vou perguntar aos meus professores para abordar da forma mais clara, mais didática possível, tá certo? Bom, na descrição do vídeo também vai estar o link das minhas redes sociais. Você pode adicionar, pode seguir para acompanhar de perto as atualizações do canal. Eu não respondo mensagens via redes sociais, tá bom? Devido ao excesso de pessoas, só mesmo para quem tiver interesse em acompanhar de perto as postagens que eu faço referente aos meus projetos, tá bom? Na descrição do vídeo também vai estar o link do meu canal primário, que é o canal Mente Aberta, onde lá eu abordo temáticas dentro de várias áreas, dando uma ênfase à psicologia, que é a área a qual eu estou em formação,
mas também abordo temáticas de forma diversificada na área de exatas, de humanas, de saúde, sobre as coisas da vida, sobre qualidade de vida. Então fiquem à vontade para se inscrever lá também. E se inscrevam aqui eu abordo temáticas apenas dentro do campo da psicanálise. O canal é novo, né? Então a priori eu estou abordando Lacan e Freud, mas eu pretendo expandir o canal, trazendo aí outros teóricos da psicanálise para que a gente possa explanar aqui, tá certo? Isso vai se dar de forma gradativa para que o canal possa aos pouquinhos se tornando abrangente no que diz respeito à psicanálise, tá certo? E é isso, gente. Bom, e se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, fique à vontade para dar um dislike. Pode colocar no comentário do vídeo o que foi que você não gostou, desde que seja uma crítica construtiva, munida de educação, tá? Porque se for uma crítica que nada tem a acrescentar, que nada vai ajudar na construção de conhecimento, né? Críticas munidas de piadinhas, agressões e gracinhas, eu vou estar banindo a pessoa para fazer comentário no canal, tá certo? Obrigada, gente, mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.